Muito bem, então agora todos comportados, porque a reunião está sendo devidamente gravada e nós vamos nos preparando, temos aí um bom tempo para adiantarmos o nosso estudo, que nós tenhamos durante todo o tempo uma certa atitude de prece, de oração, aproveitando a nossa comunhão de sempre. O mundo precisa tanto de ajuda, de oração, né? Então, cuidem dos microfones, tá bem, gente? Cuidem de manter os microfones, isso, Edna, no modo silencioso. Então, como a Luciana já está a postos, eu vou pedindo para ela cantar duas músicas que ela escolher. No final, ela voltará, cantará mais 8 músicas. Já vai preparando, meia-noite, não tem problema. Então, brincando um pouquinho, nós vamos acompanhá-la, procurando a prece, procurando ajudar a que a espiritualidade, com Eurípides, Bezerra e tantos espíritos queridos, eles aproveitem que estamos juntos, irmãos e amigos, para a doação fluídica, para eles ajudarem as vítimas de todas essas guerras, de toda essa violência que está acontecendo há tempos na humanidade, sobretudo agora, com mais o contexto do Irã. Então, nós vamos pedindo a Luciana e vamos ouvi-la, tá bem? Todos juntos, irmanados e doando o nosso melhor o tempo todo. Vem, Jesus, divino amigo, vem trazer a tua paz. Só tu és o nosso abrigo, que venturas mil nos traz. Vem, ó meigo Nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno, toda a terra iluminar. Afastai do mundo a guerra, o chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor. Há gemidos de aflição, já não há mais primavera. Criancinhas pedem pão, homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciência e fazer feliz o mundo. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões.
Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Silêncio, acalme o coração, cale os teus ruídos e aguce os teus sentidos. Silêncio, acalme o coração, cale os teus ruídos e aguce os teus sentidos. Sinta a paz chegando de mansinho a envolver, a embalar. Ouça a voz que fala bem baixinho, docemente a consolar. Eu sou Jesus, eu sou o alento e a luz. Eu tenho a paz e vos dou a minha paz. Faça silêncio em ti, para que possas me ouvir. Silêncio na alma, é prece que acalma. 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 Silêncio, prece, silêncio. Calma, calma. Silêncio. Obrigado, Luciana. Então, queridos, com as músicas nós já estamos entrelaçados numa ambiência de fraternidade, de entrosamento, e nós elevamos o nosso coração a Jesus, em gratidão a Ele e a Deus, e a todos os espíritos mais adiantados da sua sagrada falange, rogando a todos destas esferas superiores pela paz, pela pacificação, pelo desenvolvimento, por esforços pessoais, das virtudes que devem caracterizar todas as ovelhas do rebanho do Senhor, para que possam permanecer na terra. O mundo dirigido por Ele, nosso modelo e guia. E todas as moléculas sadias que tenhamos e que possam ser
amorosamente disponibilizadas, nós as entreguemos a essas mãos misericordiosas, para que eles possam utilizá-las, aliviando o sofrimento moral e o sofrimento físico das crianças, dos adultos, de todos ao redor do mundo. Muito obrigado e que assim seja. Muito obrigado, Jesus. Então, queridos, na semana anterior, nós começamos o tema número 3 do módulo 2, na página 131, que tem o título Ação dos Fluidos do Perispírito e da Mente na Comunicação Mediúnica. Aí, fizemos a leitura, vimos sobre os fluidos, e nós poderíamos agora retomar quando a respeito do perispírito e seguirmos o tema, esse capítulo. Então, sobre o perispírito, o título está na página 132. Então, vamos, a partir do início da seguinte, estudarmos esse tema, que é um tema que você estuda. Claro que aqui o perispírito, na sua importância para os fenômenos mediúnicos. Mas estudar o perispírito também é autoconhecimento. Estamos estudando a nós mesmos. Assim como nas faculdades de medicina, os alunos, no primeiro, no segundo semestres, estudam sobre a anatomia do corpo humano, estudam sobre a fisiologia. Mais adiante vão estudar sobre os remédios, a farmacologia. Então, nós que somos alunos da doutrina espírita, nós precisamos valorizar a ideia de que o ser humano encarnado, em tudo, ele tem corpo físico, ele tem perispírito e ele é uma alma encarnada. Então, estamos estudando sobre nós mesmos, sobre a realidade dos seres humanos no planeta todo. Todos têm perispírito. E para que vocês não se surpreendam amanhã ou depois, numa leitura qualquer, todos os animais de todas as espécies têm os seus perispíritos também. Claro que cada espécie de acordo com as suas características. Mas, por exemplo, os mamíferos, com uma razão mais fácil de entender, eles também têm os seus perispíritos. Né? Então, vamos para a nossa questão, que é a questão humana e a questão mediúnica. O perispírito, definido como o corpo fluídico dos espíritos, é um dos produtos mais importantes do fluido cósmico. É uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência, a que chamamos alma. É constituído de substâncias materiais, sendo estas, porém, mais etéreas, semimateriais, diáfanas, também poderíamos pensar. O perispírito é mais ou menos etéreo, conforme os mundos e o grau de depuração do espírito. Nos mundos e nos espíritos inferiores, ele é de natureza mais grosseira
e se aproxima muito da matéria bruta. Então, reparem que aqui ele fala dos mundos habitados. A princípio, todos os mundos do grande universo são habitados. Há toda uma variabilidade e nós conhecemos muito pouco ainda. Mas, ao que nós sabemos, todos são habitados. Então, quando ele fala da natureza, do grau de densidade do perispírito e o quanto isso se relaciona com a evolução moral, é interessante que, estudando, já vimos isso, a própria realidade das esferas espirituais da vida na Terra, nós temos do outro lado 14 bilhões. Se nós pensamos que no total somos 22 bilhões, mesmo que aproximadamente, quando nós dormimos, nós também desdobramos e funcionamos como que fôssemos desencarnados, com os nossos perispíritos atuantes. E dependendo da natureza, da densidade deles, nós vamos subir ou descer. Então, aqueles que têm um perispírito por evolução espiritual moral mais leve, têm facilidade para subir, para viverem nas esferas mais iluminadas e felizes. Mas a grande maioria, tanto de encarnados quando desdobram, como de desencarnados, infelizmente, ainda vivem nas esferas inferiores. Umbral inferior, regiões de trevas e regiões abissais. Por isso tudo, pelas características morais de grande parte da população da Terra, que nós temos no plano físico, por causa de encarnados, e no mundo espiritual pelos desencarnados, toda uma série de transgressões às leis de Deus, pela primitividade dos espíritos do ponto de vista moral que vivem aqui. Então, no Brasil, no mundo inteiro, o que nós estamos observando é consequência disso. As guerras, os transtornos mentais, as doenças de todo tipo. Os males que nós observamos, o feminicídio, a violência desmedida e assim por diante. Mas esse é outro tema, é só para aproveitar que ele citou a relação da densidade do perispírito com o avanço moral e, por conseguinte, onde nós nos situamos. Lembrando uma frase já lembrada, já dita antes. Todos temos um lugar hoje. Sempre tivemos, mesmo que naturalmente tenha sido um lugar diferente do de hoje. E nós, convidados à evolução espiritual, nós no futuro teremos um lugar melhor. Claro, faz parte da lei de progresso. Então, durante a encarnação, o espírito conserva o seu perispírito, não passando o corpo para ele, senão de um segundo envoltório mais grosseiro, mais resistente, apropriado às funções que deve executar e do qual o espírito se despoja por ocasião da morte. Lembrando o corpo como roupa, como vestimenta carnal ou física, expressões conhecidas.
O perispírito serve de intermediário entre o espírito e o corpo. É o órgão de transmissão de todas as sensações. Em relação às que vêm do exterior, pode-se dizer que o corpo recebe a impressão. O perispírito a transmite e o espírito, que é o ser sensível e inteligente, a recebe. Quando o ato é de iniciativa do espírito, pode-se dizer que o espírito quer, o perispírito transmite e o corpo executa, sobretudo através do sistema nervoso central e periférico, claro que ligado ao cérebro humano. Com base nessas e outras informações, o espírito Lamennais esclarece a ação do perispírito nas comunicações mediúnicas. O perispírito, para nós outros errantes, é o agente por meio do qual nos comunicamos convosco. É uma interação, então, do perispírito dos desencarnados com o perispírito dos encarnados. Quer indiretamente, pelo vosso corpo ou pelo vosso perispírito, quer diretamente pela vossa alma. Daí a infinidade, a infinita variedade de médiuns e de comunicações. Lembrando que, como já se viu, todos são médiuns, desde os médiuns intuitivos aos médiuns ostensivos. Mas médiuns somos todos. E eu não digo somos todos se somos espiritistas ou de uma outra crença que valorize o mundo espiritual e os desencarnados. Não, é uma questão universal. A interação perispírito estabelecida entre o comunicante espiritual e o médium favorece a multiplicidade de manifestações mediúnicas definidas pela ligação mental de ambos. Atuando sobre a matéria, os espíritos podem manifestar-se de muitas maneiras diferentes por efeitos físicos, tais como os ruídos e a movimentação de objetos, pela transmissão do pensamento, pela visão, pela audição, pela palavra, portanto, psicofonia, pelo tato, por exemplo, psicometria, pela escrita, pelo desenho, pela música, etc. Numa palavra, por todos os meios que sirvam a pô-los em comunicação com os homens. Por isso, quando estudamos, nós nos lembramos daquela ideia da ciência da mediunidade. A ciência espírita é a ciência da mediunidade, que é o que nós estamos fazendo, nos inteirando de conteúdos importantes que todo mundo deve conhecer. E um dia todos conhecerão, porque isso tudo fará parte do planeta, da vida planetária em geral, mundo afora. Porque a mediunidade é um fenômeno inerente ao ser humano, sendo eles espíritas ou não. Verdade? Página seguinte, sobre a mente. Mente é a palavra que abrange o conjunto de processos mentais
ou atividades psíquicas do indivíduo. Emmanuel afirma que somos impelidos a interpretá-la como sendo o campo de nossa consciência desperta na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Este mesmo orientador espiritual utiliza a metáfora organizacional para dizer: comparemos a mente humana, espelho vivo da consciência lúcida, a um grande escritório subdividido em diversas seções de serviço. São os departamentos da mente humana. Aí possuímos o departamento do desejo, em que operam os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho, o departamento da inteligência, dilatando os patrimônios da evolução e da cultura, o departamento da imaginação, amealhando as riquezas do ideal e da sensibilidade, o departamento da memória, arquivando as súmulas da experiência. Não é lindo isso, gente? Então, é como se nós estivéssemos estudando, e estamos, sobre a mente humana e os seus 4 departamentos fundamentais. No dia a dia, eles estão todos presentes nas nossas atividades, pensamentos, escolhas, atitudes, mas ele subdivide muito bem para que nós alcancemos um pouco melhor sobre a fisiologia da alma e, portanto, da mente humana. Cada mente é uma fonte de emissão e recepção de ondas mentais que se combinam por meio dos mecanismos da associação, que, por sua vez, depende da afinidade e da sintonia, a fim de formar correntes mentais que permeiam a atmosfera psíquica na qual estamos mergulhados. Achando-se a mente na base de todas as manifestações mediúnicas, quaisquer que sejam os característicos em que se expressem, é imprescindível enriquecer o pensamento, incorporando-lhe os tesouros morais e culturais. Resulta daí a união mental entre o comunicante espiritual, que é o desencarnado, e o médium, que estabelece a formação de um circuito, no qual o espírito manifestante define uma vontade-apelo e o medianeiro uma vontade-resposta. A comunicação mediúnica está diretamente subordinada ao conhecimento que o médium possui e à sua conduta moral, sobretudo quando se refere a mensagens instrutivas provenientes de espíritos superiores. A afinidade com as ideias do espírito comunicante é, pois, fundamental no momento da comunicação. Se não houver afinidade entre eles, o espírito do médium pode alterar as respostas e assimilá-las às suas próprias ideias e inclinações. Porém, não exerce influência sobre os espíritos comunicantes
os autores das respostas. É apenas um mau intérprete. Claro, se ele, eu vou usar a palavra, contamina com as suas próprias ideias, pensamentos e sentimentos. Isso pode acontecer sem que o médium o faça voluntariamente, querendo exercer a sua própria influência no processo. Na maioria das vezes é involuntário, por uma deficiência de preparo do médium. É um médium que está ainda, vamos dizer, iniciando, começando a sua educação mediúnica. Porque o que importa? O que importa é o conteúdo que venha do mundo espiritual. É claro que o candidato a médium espírita, ou até de outras denominações de crença, ele é um ser humano, ele é um aprendiz, ele passa por um processo e às vezes a vida inteira é sala de aula, é lição, é treinamento, é preparo. O médium de hoje não pode ser o mesmo daqui a 2 ou 5 anos. E eu vejo, graças a Deus, isso todos os dias, entre aspas. Médiuns que, quando chegaram, chegaram de um jeito, já médiuns, e já ajudando direitinho, mas que com o tempo, com a vivência, com o estudo, o conhecimento da realidade espiritual, foram desenvolvendo suas habilidades. Isso é tudo? Não é, mas é muito importante, porque para ser tudo, tudo mesmo, esse processo precisa se fazer acompanhar da evolução moral do médium, de cada um. E há médiums que, quando estão em tarefas mediúnicas, as exercem muito bem, mas no dia a dia deixam a desejar, seja no ambiente do trabalho, seja na rua, seja no próprio lar. Na convivência com aqueles que fazem parte do dia a dia. Então, em parte, é por causa de que eles são muito visados, são muito, vamos dizer assim, não diria perseguidos, mas são muito testados por causa de espíritos que querem dificultar o seu trabalho, o seu progresso moral, e dificultando o progresso moral quando não há devidamente a vigilância e a oração recomendados por Jesus, cometem no dia a dia, às vezes, atitudes que nada têm a ver com o Evangelho de Jesus. Então, todo cuidado é importante. Então, a afinidade com as ideias do espírito comunicante é, pois, fundamental no momento da comunicação. Se não houver afinidade entre eles, o espírito do médium pode alterar as respostas e assimilá-las às suas próprias ideias e inclinações. Talvez seja bom um comentário agora, é que cada médium é um médium, um ou uma. Então, por exemplo, nós temos no nosso grupo, num dos grupos, uma médium super querida que está
no reencontro há muito tempo. E é curioso, ela só recebe, quando recebe, espíritos que vêm, por exemplo, ajudar dando o passe. É como se ela fosse um médium de apoio, médium de sustentação. Pode passar uma ou várias reuniões sem nenhuma manifestação de qualquer espírito, mas a pedido ou espontaneamente, para ajudar um outro médium ou para ajudar um espírito que está se manifestando por um médium qualquer, ela se levanta e, vamos dizer, age em benefício de ajuda ao desencarnado e ou ao encarnado, dando passe. E é nitidamente uma manifestação que você identifica uma entidade desencarnada. Então, ela tem todo o potencial para uma atividade mediúnica típica, mas ela, por alguma questão própria, seja de que qualidade for, ela não dá passividade para espíritos aflitos ou necessitados. E nós já nos acostumamos com isto. Então, ela é mais um integrante. Mas para certas manifestações, nós não contamos com ela. Mas contamos com outras que, com passividade, com facilidade, dão passividade. Outra curiosidade, ele fala aqui das afinidades entre o desencarnado e o médium. Ele acabou de comentar, não é? Essa afinidade. Então, tem médiums de incorporação ou psicofonia que têm um espectro mais curto ou mais longo, reduzido, médio ou mais amplo, em termos do tipo de entidades que são capazes de receberem quando da interação entre desencarnados e os médiuns para essa finalidade. E isso tem uma utilidade muito boa nas reuniões de desobsessão, com um proveito maior quando atendemos pessoas doentes, aflitas, quando entramos em contextos de guerras, dramas coletivos dos mais sérios, como tem acontecido durante toda a nossa experiência como espíritas nesta encarnação. Então, essa questão da afinidade é curioso. Eu já comentei aqui. Às vezes são espíritos trevosos ou abissais que são recebidos e abordados e que, uma vez encaminhados para longe ou para algum departamento específico, há um grande benefício para alguém, a família, a sociedade, até, eu diria, certos casos, o mundo. Então, esses médiums, eles não têm necessariamente capacidade de sintonia com espíritos tão perversos por uma questão de afinidade. É outro mecanismo técnico. Na verdade, é a sua capacidade cerebral, mental, biológica e espiritual envolvendo o perispírito, porque se prepararam para isto. Sejam médiums que trabalharam nas últimas décadas ou séculos, desde a história do mediunismo espírita, seja nos tempos atuais.
Talvez nós tenhamos hoje algo que não é tão comum no movimento espírita, médiuns que se prepararam ao longo dos séculos para hoje estarem ajudando a colaborarem com a espiritualidade maior a bem de muitas pessoas, em atendimentos individuais de casos ou em atendimentos coletivos. E isso é muito importante. Por quê? Porque útil. E aqui não é a questão da afinidade. Vocês entenderam o parênteses? Depois podemos ver alguma dúvida ou alguma questão. Porém, não exerce influência sobre os espíritos comunicantes, autores das respostas. É apenas um mau intérprete, no caso que ele está examinando. As afinidades fluídicas, perispirituais e mentais precisam ser bem compreendidas pelo médium. Caso contrário, a comunicação mediúnica pode ser inviabilizada ou apresentar má qualidade na recepção do pensamento do espírito comunicante. Em O Livro dos Médiuns, capítulo 19, os espíritos Erasto e Timóteo, tudo gente grande, gente. Tudo gente grande. Apresentam esclarecedora dissertação mediúnica que merece ser lida com atenção. Destacamos o seguinte: 1 e 2. 1. Os nossos pensamentos não precisam da vestimenta da palavra para serem compreendidos. Quer dizer que tal pensamento pode ser compreendido por tais ou quais espíritos, conforme o adiantamento deles. Assim, quando encontramos em um médium o cérebro repleto de conhecimentos adquiridos na vida atual e o seu espírito rico de conhecimentos latentes, preferimos nos servir dele, porque com ele o fenômeno da comunicação se torna muito mais fácil para nós. Com um médium com inteligência atual ou anterior, cuja inteligência atual ou anterior se ache desenvolvida, o nosso pensamento se comunica instantaneamente de espírito a espírito, graças a uma faculdade peculiar à essência mesma do espírito. Nesse caso, encontramos no cérebro do médium os elementos apropriados a dar ao nosso pensamento a vestimenta da palavra, daí a psicofonia, que lhe corresponda. E isto quer o médium seja intuitivo, semi-mecânico ou inteiramente mecânico. É por isso que, seja qual for a diversidade dos espíritos que se comunicam com o médium, os ditados que este obtém, ainda que procedendo de espíritos diferentes, trazem, quanto à forma e ao colorido, o cunho que lhe é pessoal. Poderíamos usar a palavra matizes do médium. Muito bem. Eu já contei para vocês, já contei 8 vezes. Tudo bem, ao longo de muitos anos, deixa eu lembrar novamente.
ele aqui comentou médiuns intuitivos, semimecânicos e mecânicos. E lembrou também em relação a que, com muita frequência, as mensagens faladas ou escritas, elas vêm com o colorido do médium. É natural. E eu me lembro, uma vezinha, lá na sede da Federação Espírita Brasileira, no Grupo Ismael, que é o grupo de assessoramento aos dirigentes da Casa de Ismael, no Rio de Janeiro. É um grupo que trabalha há mais de 100 anos, e eu estive lá por uma década, mais ou menos, e na minha frente se sentava um querido amigo que é o Hernani Trindade Santana. E era ele um médium que ajudava muito a direção da casa, recebendo mensagens que eram depois enfeixadas em livros. Um dos livros por ele foi Universo e Vida. Outro livro foi Amar e Servir. E assim por diante. E eu me lembro que numa única ocasião, ele comentou, ele psicografava todas as quintas-feiras, e terminou a psicografia, cada um lia o que tinha escrito. E antes de fazer a leitura do que ele havia trazido de áureo como uma mensagem desse espírito, ele comentou que ele ficou completamente inconsciente e que a espiritualidade o levou para bem longe. Vejam que curioso, levam um médium desdobrado para bem longe. Com que objetivo? Que ele não colorisse aquela mensagem. Ele coloriu muitas mensagens, o que é natural, mas aquela que Áureo queria ditar naquela noite, ela tinha que ser isenta de qualquer colorização do médium. E eu guardei esse ensinamento pelo relato dele. E estou lembrando dele agora. Então, dependendo do médium, dependendo da equipe desencarnada, dos dirigentes do outro lado, eles fazem tudo o que podem para que o resultado seja o que eles, espíritos na direção, almejam, desejam. E isso também mostra para nós que há uma dinâmica, uma maleabilidade, há recursos com um objetivo, com outro, para que tudo saia bem e tenha o melhor resultado. Então, com isso, nós concluímos esse tema número 3, e na próxima vez que estivermos juntos, nós vamos ver o tema número 4, que é título de um livro, Laboratório do Mundo Invisível. Mas isso nós entramos na outra semana. Tá bem? Então, vamos aproveitar que temos uns minutinhos para, eventualmente, vocês trazerem algum comentário sobre algum aspecto daquilo que nós estamos estudando desde a última vez e a de hoje também. Pode ser? É só abrir o microfone, é só abrir a tela com a sua imagem também, é para estarem bem à vontade.
doutor Sérgio? Sim, Mônica, boa noite. Boa noite. Eu fico me perguntando, né? Eu não consigo, assim, sentir na minha mão a coisa de escrever, né? Mas tem vezes que eu sinto muito fortemente presenças que eu não sei identificar, porque é meio confuso. Eu acho que eu fico assim, meio nervosa, né? Eu acho que fico nervosa e acabo não permitindo, né? Esse contato como deveria ser. Mas eu sinto muito fortemente a presença, né? Sinto muito mesmo. Da última vez, já aconteceram algumas outras vezes, mas eu até atribuí assim a meus familiares, porque às vezes a Luciana canta alguma música ou alguma psicografia que alguém fala e me remete à época que meus pais ainda eram vivos e como eles eram kardecistas, a gente falava muito sobre o assunto e tudo. Aí eu sentia de me emocionar às vezes, assim, de virem lágrimas nos meus olhos. Mas é muito difícil para mim. Eu fiquei muito assim impressionada da última vez da irmã Sheila, né? Porque o nome dela vinha muito forte na minha cabeça, né? Mas eu não tive condição de escrever absolutamente nada. Era uma emoção muito grande também. E aí eu comecei a ficar meio, o que que eu faço? Sabe aquela coisa de você não saber o que fazer? E aí eu escutei aquela voz suave falando, respira, respira, tão delicadamente. Era uma coisa que eu não sei se eu escutava ou se eu sentia na minha cabeça, eu não sei. É, é tão assim, eu queria tanto perceber isso com mais tranquilidade para poder não existe essa coisa de não ter, só ter essa capacidade da percepção, de escutar ou de ver, e outros médiums só para a escrita e a percepção, uma coisa mais ampla, porque às vezes eu fico um pouco frustrada, eu gostaria tanto de psicografar alguma coisa, porque eu sinto tanto a presença deles, mas não. Mônica, eu acho que tudo depende, assim, ó, onde você está, quando, em que circunstâncias que você sente a presença, mesmo não identificando com clareza quem possa ser, dependendo do ambiente dessas circunstâncias, só tem um jeito, é você deslanchar, é você ter coragem, é você entregar-se para que a comunicação aconteça. Você não está num ambiente estranho. Você tem familiares que desencarnaram próximos a você. Você está pensando neles por alguma razão. Então, claro que também não é para sair dando comunicação à toa, sem um planejamento. Então, é só planejar. Culto do Evangelho no lar, sozinha ou na companhia de um familiar, que queira participar, que valorize o estudo da doutrina espírita. Você faz o estudo, faz a leitura, música de fundo, deixa folhas de papel perto de você, como nos nossos exercícios aqui, em que todo mundo pode e deve fazer igual, sabe? Confie e deixe vir. Entende? Ainda mais você sentindo que é provavelmente algum familiar. Então, não há riscos maiores,
Porque se você sente essas presenças de uma maneira tão nítida, você não vai correr o risco de ser uma manifestação que não devesse acontecer. Até porque é na sua casa. Claro que há casas e casas. Há de tudo. Mesmo para famílias espíritas, há de tudo. Mas, pelo que você se emociona, pelo que você tem vontade de fazer, escrevendo ou falando, na presença de mais alguém encarnado ou não, tudo indica que são manifestações possíveis e válidas, benéficas, não é? E se há uma ocasião do culto do Evangelho, é válido para quem tem a mediunidade vê-la funcionando como uma coisa ativa. Daqui a pouco você pode estar com a mediunidade desenvolvida para trabalhar na casa espírita e fazer as duas coisas, uma ou outra manifestação em casa, com os cuidados devidos, e prestar ajuda num grupo mediúnico de uma casa que você venha a frequentar. Então, eles devem estar te preparando para uma coisa mais própria para um médium espírita, que é trabalhar pela caridade. Exercício da caridade através do trabalho mediúnico. Se em casa vai haver ou não também manifestações simples, graças a Deus, que haja. Então, vamos à obra, Mônica. Qualquer coisa, você pode me escrever. Olha, aconteceu isso assim. Olha, eu escrevi 2 folhas. Você me manda. Entendeu? Vai uma dissertação de um mestrado espiritual. Aí você começa, sabe, uma poesia, sabe? O conteúdo vai dizer muito a respeito da propriedade daquela atividade mediúnica. Não tem problema nenhum. Tá bem, Mônica? O que mais? Vamos nos despedindo, então? Vamos encerrando por hoje. Eu só queria fazer um comentário. Eu estou me dando conta que na próxima segunda-feira vai ser dia 23. E nesse dia 23 eu vou estar fora viajando e vou ter uma palestra no mesmo horário, praticamente, da nossa reunião. Então eu devo colocar algumas lives ou sugestões para vocês passarem tempo assistindo algum tempo interessante, algum tema interessante. Outra ideia, como eles lá transmitem, o que acontece? É possível que vocês possam acompanhar o que eu estaria falando, apresentando lá nos Estados Unidos. Tá bom? Segunda-feira. Depois eu vou ver direitinho a questão do horário. Pode ser um pouco antes, um pouco depois. Combinado? Na outra, se Deus quiser, já estarei de volta. Então, vamos pedir a Luciana para que ela escolha mais 2 músicas para nós. Todos devem ter a água, como já foi comentado.
e vamos aproveitar então o canto e a música. Oh, Senhor, eis-nos aqui, queremos ser teus servos fiéis, enche-nos as mãos de dádivas benditas, para que repartamos em teu nome a lei do bem, a luz da perfeição, o alimento do amor, a alegria da paz, a força da fé, a coragem, a esperança. Ó Senhor, inspiração de nossas vidas, mestre de nossos corações, refúgio de nosso olhar, faze brilhar os teus lindos lauréis em teus servos fiéis. Faze brilhar os teus lindos lauréis em teus servos fiéis. Mestre, bom estarmos aqui, reunidos bem perto de ti, com sementes nas mãos. Mestre, nós queremos plantar o teu reino em todo lugar e crescer como irmãos, e nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração. E nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração. Ó Mestre, ao sairmos daqui, nós iremos teus passos seguir com sementes nas mãos. Mestre, nós queremos plantar o teu reino em todo lugar e crescer como irmãos, e nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração, e nós cantaremos a mesma canção, unidos num mesmo coração. Muito bem, obrigado, Luciano. Estão todos bem? Creio que sim. Então, nos vemos na prece um dia desses, na Fluido Infantil das quintas-feiras. Qualquer coisa, escrevam e vamos em frente. Cuidem-se bem. Muito obrigado a todos e até qualquer hora, então. Tá bom?
Obrigado, Nossa Senhora.